Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho segundo São João. Eu vou tentar traduzir o Evangelho. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde se encontrava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. E fizeram para ele uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estava com Jesus à mesa. Maria pegou uma grande quantidade de perfume de puro nardo e caro, ungiu os pés de Jesus e depois enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o cheiro daquele perfume. Então Judas Iscariotas, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era um ladrão. Como ele tinha a bolsa, ou seja, a bolsa do dinheiro, tirava aquilo que ali se metia. Jesus então disse: deixa fazer, porque ela guardou isso para o dia da minha sepultura. Os pobres, de fato, estão sempre convosco, mas a mim nem sempre me tendes. No entanto, muita gente, os judeus, vieram saber que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque muitos judeus iam por causa dele e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou também, na minha humilde compreensão do italiano, traduzir esta belíssima homilia e corajosa do Papa Francisco. Questo passo finisce. Esta passagem termina com uma observação. Os chefes dos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque muitos judeus deixaram de o seguir para seguir Lázaro e acreditavam em Jesus. Nestes dias temos visto os passos da tentação. A sedução inicial, que depois cresce no segundo passo. Terceiro cresce e se contagia e se justifica. Mas tem ainda outro passo. Vai à frente. Não para. Porque isso não era suficiente para dar a morte a Jesus. Mas também a Lázaro, porque era uma testemunha de vida. Mas hoje vou debruçar-me sobre a palavra de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, estamos mesmo nas portas da paixão. E Maria faz o gesto de contemplação. Marta servia com um outro passo. E Maria apenas se firma na contemplação. E Judas pensa no dinheiro. E pensa nos pobres. Mas não porque se importava com os pobres,
mas porque era ladrão. E siccome teneva la cassa, Como ele controlava prendeva a quello caixa, che vi mettevano dentro. tirava aquilo que se metia lá dentro. Questa storia dell'amministratore non fedele Esta história do administrador sempre não atuale. fiel é sempre atual, sempre ce ne sono. sempre Anche a existe. un alto livello, pensiamo Agora, alcune num outro organizzazioni nível, di beneficenza umanitaria pensamos em alguma organização de che hanno beneficência tanti impiegati, humanitária tanti, que tem muitos Uma empregados, muitos, molto ricca di gente. com uma estrutura, E alla fine com arriva ai gente poveri rica, il 40%, onde no fim perché c'è só sempre chega per aos pagare lo pobres stipendio 40%, a tanta gente. porque È un 60% modo é para pagar o salário de di muitas prendere i soldi pessoas. dei poveri. É um Forse meio Gesù, de tirar o dinheiro dos pobres. voglio fermarmi. Mas Jesus, poveri, na sua infatti, resposta li aqui, avete sempre nesta con voi. parte, onde me quero debruçar-me, Questa è una verità. os pobres de facto estão sempre convosco. Infatti, Essa li avete sempre é a con verdade. voi. I poveri Os pobres de facto estão sempre convosco. E são ce ne sono muitos. tanti. São muitos. C'è il povero che noi vediamo, Existem os pobres que nós vemos, ma questa è la minima parte. mas esta La é a mínima quantità parte. dei poveri sono coloro A che grande non quantidade vediamo. dos pobres são Poveri aqueles que nós não vimos. Os pobres Noi non vediamo escondidos. perché entriamo in questa cultura E nós dell'indifferenza não vemos porque entramos nesta cultura da indiferença, che è negazionista. que é negativa. E neghiamo, no, non ci sono tanti. E vemos si que vede, não no? são Sì, tantos, in quel caso, sempre não se veem. diminuendo É um ou la outro realtà dei caso. poveri. Sempre Ne sono tanti. diminuímos a realidade dos pobres. Mas são tantos. São tantos. O anche se non entriamo in questa cultura dell'indifferenza, E se não entramos nesta cultura da indiferença, c'è un'abitudine di vedere i isto poveri é come um hábito ornamenti de di ver una os città, pobres no? Sì, como come le statue, os sì, enfeitos ci de sono, uma si vedono. cidade. Sì, quella vecchietta São che chiede como as limosina, estátuas quell'altro. que aí estão, que se Ma è una veem, cosa normale. sim, se veem È aqui e parte ali della ornamentazione como uma della città. velhinha que se vê por aí a pedir esmolas. Vemos como uma coisa normal, como parte dos enfeitos de uma cidade. Ma la grande maggioranza sono i poveri Mas a grande maioria delle politiche economiche, são os pobres vítimas politiche da finanziarie. política econômica, da política financeira. Alcune recenti statistiche Algumas estatísticas fanno recentes il riassunto così. colocam o assunto da seguinte Tanto- maneira: ne sono tanti soldi nelle mani dei existe muito dinheiro nas mãos de tanta poucos povertà in tanti. e muita pobreza em muitos, em muitos. E la povertà di tanta gente A vittima pobreza de muita gente vítima dell'ingiustizia strutturale da injustiça dell'economia estrutural mondiale. da economia mundial. E tanti poveri che E há muitos provano pobres vergogna di far vedere che non que arrivano têm a fine vergonha mese. de dizer que o que ganham não chega até ao fim do mês. Tanti poveri del ceto Muitos medio pobres che de vanno alguns di nascosto lugares alla Caritas que vão e às di cáritas nascosto às chiedono escondidas e provano e vergogna. às escondidas pedem porque sentem vergonha. I poveri sono molto più Os pobres são muito mais do que os ricos, quello che dice Gesù è muitos. Aquilo que Jesus vero. I disse poveri infatti é li verdade. avete sempre con voi. Os pobres, de facto, estão sempre li vedo, convosco. Mas Me ne eu accorgo os di vejo, questa realtà, eu me apercebo desta realidade, soprattutto della realtà
sobretudo, nascoste. a realidade escondida. Coloro che provano vergogna di dire che Aqueles que têm vergonha de dizer que o seu salário não chega ao fim do mês. Recordo-me que em Buenos Aires me tinham dito que o edifício de uma fábrica abandonada há anos tinha sido habitada de uma quinzena de famílias que tinham chegado naquele último mês. E eu fui para lá. Eram família com crianças e cada um pegou uma parte da fábrica abandonada para viver. E olhando, vi que algumas famílias até tinham mobílias boas, mobílias razoáveis, tinham televisão. Mas foram ali porque não tinham dinheiro para pagar o aluguer. Os novos pobres que devem deixar a casa porque não podem pagá-la e vão ali, vão para ali. Aquela injustiça da organização econômica ou financeira que os leva a estarem assim. São muitos, muitos. Até o ponto que encontraremos no juiz, no dia do juízo. A primeira pergunta que Jesus nos fará será: como vais com os pobres? Ou como fostes com os pobres? Destes de comer? Quando estavam na cadeia, fostes visitá-los? No hospital, os visitastes? Desta assistência à viúva, ao órfão? Porque ali estava eu. É sobre isso que seremos julgados. Não seremos julgados pelo luxo ou pelas viagens que fizemos ou a importância social que tivemos adquirido, mas seremos julgados pelos nossos relacionamentos com os pobres, pelo nosso relacionamento com os pobres. Mas se eu hoje ignoro os pobres, os deixo à parte acreditando que não existem, o Senhor me ignorará no dia do juízo. Quando Jesus disse que os pobres estão sempre convosco, quer dizer que eu estarei sempre convosco nos pobres. Estarei presente ali. Isso não é fazer comunismo. Esse é o centro do Evangelho, ao ponto de sermos julgados por isso. Oremos. Visita, Senhor, o teu povo consagrado por este santo mistério. Proteja-os com o teu amor delicado, para que guarde com a tua ajuda os dons que recebeu da tua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É isso, caríssimos irmãos. Que bela homilia, bela e corajosa. Não é fácil falar desta maneira. Uma homilia com base no Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Fiquem agora com a bênção do Santíssimo, que é uma bênção também válida, porque dizem que a bênção televisiva é igualmente válida se estivermos com a disposição e o recolhimento necessário. Bem-aja a todos, Deus nos abençoe.